Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é 23 de setembro de 2014, terça-feira. Esse é o verbete de número 3154. 9 páginas, 52 logias, 26 máximos. O tema é voluntário desconectado e especialidade incoerenciologia. Quem escreveu o verbete é o professor Ricardo Magalhães, que está ali muito bem acompanhado com a verbetógrafa de ontem, né? E vamos conhecer aqui o Ricardo. Então, é Ricardo de Souza Magalhães, graduado em Ciências Contábeis, especialista em gestão de pessoas, brasileiro, natural de Recife, Pernambuco, voluntário da Conscienciologia desde 2011 e docente de Conscienciologia desde 2013. Então, vamos à definição. O voluntário desconectado é a pessoa física pertencente à comunidade conscienciológica cosmoética internacional, atuando de maneira desajustada, desligada, anacrônica, restrita, irresoluta, ilógica, inconsistente, imatura ou incoerente com a teática do paradigma consciencial e desperdiçando oportunidades aceleradoras de reciclagens pessoais e grupais. Em pensenologia, destacamos o holopensene pessoal da estagnação consciencial, a sucumbência ao holopensene do antigo grupo extrafísico durante as dificuldades diárias e a autopensenização dogmática e a autopensenização antievolutiva. Em fatologia, o descompromisso com as atividades da IC, Instituição Conscienciocêntrica, o horário de voluntariado indefinido, a falta de afinidade com as atividades desempenhadas no grupo de trabalho, a mudança constante e contínua de comitês internos, AIC, impedindo a fixação das energias, o voluntariograma, os comportamentos desconectados no voluntariado conscienciológico, podendo ser repetidos e percebidos em outras áreas da vida, profissional, familiar e amigos. Em parafatologia, a voliciopatia quanto às práticas energéticas, os nódulos e bloqueios energéticos dificultando a reciclagem, a agitação intraconsciencial e a visão monoideica dificultando o acesso e insights dos amparadores extrafísicos, o receio paralisador frente aos contrafluxos orquestrados pelos assediadores extrafísicos. Na argumentologia, vocês vão ver o item indicadores. Tem 5 indicadores passíveis de retratar ou aferir o grau de desconexão dos voluntários conscienciológicos de determinada IC. Em tipologia, 13 hipóteses de manifestações do voluntário desconectado, explicitadas por palavras-chave e nome de verbetes da enciclopédia, merecedoras de atenção e aprofundamentos autopesquisísticos. Em terapeuticologia, temos 14 ações a serem observadas enquanto medidas profiláticas ou terapêuticas do estado de desconexão do voluntário. E em tabelologia, temos 4 perfis de voluntários da CCCI praticantes de técnicas evolutivas conscienciológicas. E em benefícios, 7 benefícios reciclogênicos do trabalho voluntário conectado. Em remissiologia, destacamos 5 verbetes: auto-organização consciencial, evitação do autodesperdício, intermissivista inadaptado, protagonismo proexológico e teste da vontade. O voluntário desconectado desperdiça oportunidades autoevolutivas do trabalho interassistencial nas ICs, podendo comprometer o êxito nas consecuções da proex pessoal e grupal. Você, como avalia, na escala de 1 a 5, o nível atual de conexão do próprio voluntariado? Está satisfeito com os resultados alcançados? Quais benefícios já identifica na autoevolução? Temos aqui 11 referências bibliográficas e vamos agora à mega análise com a equipe da Enciclosapiens. CCCI, Proexis, Maxi Proexis, inadaptação, inconstância, voliciopatia, labilidade, estagnação, acriticismo, desperdício, despriorização, desorganização, descompromisso.
voluntariograma, incoerenciologia, antirressexologia, voluntariologia, holomateriologia, mentalsomatologia e anticosmoeticologia. E antes de começar, a gente vai fazer aqui duas divulgações de atividades gratuitas. Uma vai ser agora, no dia 27 de setembro de 2014, o próximo sábado, aqui no CAEC, das 15 às 16h30. É uma palestra-debate. O tema é Ritilinearidade Pensênica. A IC que está por trás disso é a Cosmoetos e a professora Isabel da Conceição, que vai estar à frente aí dessa palestra. E no outro final de semana, no 4 de outubro de 2014, agora no Discernimento, vai ter também um quinto encontro sobre longevidade produtiva. Eu acho que é a meta de todos nós, né? Tem uma longevidade produtiva. Tá certo? Então tem uma série de atividades, vai ser o dia inteiro, começa às 9 horas e termina às 18 horas. Então também vale a pena as pessoas que estiverem aqui em Foz ou tiverem para vir para cá aproveitarem. Então agora, voltando ao Ricardo, aquela pergunta clássica: o que te fez escrever esse tema? Ou melhor, por que esse tema? Por quê, né? Bom, isso aconteceu em dezembro agora, né, do dia 16 de dezembro, onde eu fiquei mais conectado no voluntariado a partir de junho do ano passado, né, que eu tenho 4 anos de Conscienciologia e 3 de voluntariado. E aí, essa época, de junho até dezembro, foi um período de bastante conexão e intensidade nesse período. E quando chegou em dezembro, eu vi que, poxa, eu vivenciei o meu período de desconexão. Eu até fiz a minha linha do tempo, analisando tudinho, e percebi que eu poderia ajudar também alguns outros voluntários que eu percebia que precisava de um empurrãozinho, né? E aí foi quando me veio, eu tinha pensado, antes de fazer um verbete, desse período de conexão, era a minha ideia original, mas como ainda estava muito em aberto, ainda estava fechando o ciclo, ainda estava digerindo as reciclagens, né, assim, que ainda estou digerindo, e aí eu percebi que disse, não, isso aí pode ser depois. Eu até escrevi 3 artigos, e aí conversando com minha amiga Sônia, aqui lá do Intercamp Recife, ela com muita assistência, disse, Ricardo, que tal? Aí fez uma sugestão, já que eu tinha vivido esse período desconectado, você passar um período que já está fechado no seu ciclo. E aí foi quando surgiu o tema do voluntário desconectado, na intenção de fazer a minha avaliação desse período e também contribuir com pessoas que possam ter passado por isso, que possam observar, refletir melhor e que veja, como a gente fecha aí na frase enfática, a oportunidade evolutiva que ela tem através do voluntariado. Então essa foi a intenção principal do verbete. Muito bom. Então vamos agora atender aos teletertulianos. Começar a atender, né? Pensenologia, na página 15, que é a primeira e segunda linhas. Poderia nos explicar e exemplificar como ocorre a sucumbência ao lupensene do antigo grupo extrafísico durante as dificuldades diárias? Sim. Eu falar um pouquinho da minha história, né? Porque na realidade eu, durante um bom tempo, eu fui da igreja evangélica, né? E aí nesse processo, e por fim, fui de uma igreja bastante radical, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, né? À época. E aí, naturalmente, eu da Igreja Católica, depois para a Igreja Protestante, depois aí fechando com a Igreja Universal do Reino de Deus, onde, naturalmente, ao ingressar, 3 anos depois, eu fiquei não queria mais envolver com nada religioso. E aí foi quando eu conheci as ideias da Conscienciologia, em dezembro de 2009. E aí eu disse, bom, eu não quero me envolver com nada de religiosidade. Mas a proposta da Conscienciologia caiu muito bem. Então, assim, Ricardo vinha com muito dogma, né, da católica, da evangélica, né? E aí, naturalmente, tem todo um grupo extrafísico aí por trás, né? E aí, isso eu tenho que estar muito atento a essas autopensenizações dogmáticas na expressão do voluntariado, no dia a dia, né? Que aí você começa a achar o certo e o errado,
né, nos debates em grupos, no trabalho em grupo, você começa... Aí toda aquela dogmatização que você traz da sua existência e de outras existências também, né, porque aí você tem todo um grupo evolutivo passado que te acompanha. E aí é esse cuidado que eu penso que o voluntariado tem que estar atento, porque a gente sempre, de alguma forma, está manifestando dogma. E a gente precisa estar atento para ir, com o passar do tempo, que não é rápido também, mas com o passar do tempo ir eliminando esse comportamento anacrônico, né? Na realidade, que já é uma coisa antiga, mas que eu tenho que estar atento a ele. Segunda pergunta, então. Na fatologia agora, na página 16, quer dizer, na próxima página, primeira e segunda linhas. O vínculo consciencial é extremamente positivo e essencial, mas não levaria à manutenção do horário de voluntariado indefinido? Então, eu penso que o vínculo consciencial, eu até coloco em algum outro local do verbete, que eu creio que seja na paradoxologia, que eu falo disso aí. Que mesmo sendo vínculo consciencial, se a gente for analisar direitinho, que aí está envolvida a nossa evolução, é que nós deveríamos estar muito mais rigorosos com os horários. Se é isso que eu entendi da pergunta do Tertuliano. Então, assim, o horário do voluntário indefinido, isso é necessário, isso bate um pouquinho em mim ainda, né, que eu tenho ainda, estou num processo de reciclagem. Mas você tem que estar atento que aquela manifestação, e outra coisa que eu fecho no verbete é voluntário da Conscienciologia, aquele que assinou o termo, né, de adesão por livre e espontânea vontade, que está envolvido no processo evolutivo, está interessado no processo evolutivo. Então, se eu estou interessado no processo evolutivo, se eu agir de livre e espontânea vontade, isso não me... Aí mais um motivo para que eu esteja engajado nos horários, sem ninguém estar cobrando, sem ninguém estar... Você está precisando que alguém lhe cobre, né? Porque aí você... E você tem todo, mais na frente eu falo também dos paradeveres, né? Então você tem todo um contexto que você pode assistir, e aí seria de se esperar que naturalmente a pessoa tivesse esse comportamento de dizer, não, é uma obrigatoriedade evolutiva, né? E aí claro que tem todo um contexto que termina dificultando esse rigor de horário, entre aspas, né, pelo compromisso evolutivo, e que aí a proposta desse verbete também dá uma explanada nessas hipóteses e motivos dessa desconexão. Na fatologia também, 11ª linha. Agora não falou qual a página. Ah, não, a fatologia está toda na outra página, tá? Sobre a recusa em divulgar a Conscienciologia para a rede de amigos. Qual é a linha, por favor? Na 11ª. 11ª, tá. Então. Aí ele pergunta, primeiro sobre a recusa, e aí quais alguma das causas levaria a isso? Covardia evolutiva, medo de se expor? Então, depois eu posso repetir essas perguntas. Então, primeiro ele quer saber a recusa de divulgar a Conscienciologia para a rede de amigos. Então, os dois e mais alguns, né, eu diria, dos motivos que ela colocou. E aí eu novamente volto para a minha vivência, né? Porque imagine que você vindo de um contexto totalmente dogmático e que você ainda não tem muita certeza das coisas, né? E aí eu até marquei aqui na minha linhazinha do tempo, que é uma técnica que eu utilizei para análise, no curso Balança Existencial em 2011, da Apex, que é que eu tive pela primeira vez no CAEC. E aí, na oportunidade, eu tive um momento que eu falei com o professor Valdo, e aí assim, eu estava ainda um ano de Conscienciologia, ainda não tinha entrado no voluntariado, estava num período que eu chamo de pré-voluntariado, né? E aí eu estava assim, em turbilhão, né, de reciclagens, de demandas e tudo mais. E aí, nesse momento, o professor Valdo disse, você já assumiu o paradigma, né, assim, as ideias da Conscienciologia, mas no sentido de, você concorda, o que é que está faltando, né, para você? E aí, logo depois, eu acho que em março a julho, aí depois eu assumi o voluntariado, depois dessa pergunta. Então, assim, nesse período, muitas vezes, por a Conscienciologia ir no contrafluxo da SOCIM, né, que alguns princípios do paradigma consciencial, o que é que acontece? Você fica ainda naquele receio de divulgar para colegas, de botar no teu Facebook, de mandar e-mail, de divulgar as coisas da IC, né, porque você fica aí,
que é isso? Esse negócio de múltiplas existências, esses negócios. Então você fica, como é que o pessoal vai me ver? Então tem toda uma autoimagem aí que você preserva ao longo do tempo que você fica meio reticente. Então isso aconteceu comigo, né? Mas aí depois eu disse, não, mais interessado, eu estou interessado na minha evolução. E aí a partir daí eu assumi o voluntariado, mas ainda passei um período de desconexão, né? Não tinha ainda aquela coisa, foi na pressão, mas eu disse, não, então vamos assumir. E aí a cada momento você tem esses desafios e vai assumindo outras questões e se posicionando. Então hoje tem no meu Facebook, hoje eu mando para os amigos, enfim, porque é uma grande oportunidade evolutiva, a Conscienciologia, livre, né, de dogmas, livre de toda aquela coisa que a gente que eu vivenciei no período anterior. Patologia, página 16, 10ª linha. Poderia comentar e aprofundar sobre os dogmas religiosos ainda sobrepondo as verpons? Então, verpons, as verdades relativas de ponta, né? Então, a gente começa a analisar o que é a verpon. A verpon até hoje tem-se algumas verdades que amanhã essas verdades podem ser questionadas e modificadas, dependendo do contexto, né, evolutivo e das pesquisas e tudo mais. Então a Conscienciologia é embasada nas verpões, né? Então a partir de uma coisa que eu tenho verpões e que é hoje, mas pode não ser amanhã, e a partir do momento que eu tenho um dogma que ele se mantém ao longo de muitos anos, então isso não casa, né? Mas aí o que é que cabe? A gente, nos dogmas religiosos, muitas vezes sobrepõe essas verpões por causa da nossa biografia, da nossa holobiografia. Então é sempre bom a gente estar atento a isso e não esquecer até o próprio princípio da descrença, né? Que acredite, né? Tenha suas próprias experiências e não por um dogma que você muitas vezes não sabe aquela coisa, ouviu o galo cantar, né? Então você muitas vezes não sabe da onde surgiu isso e que era um dos meus questionamentos também na época da igreja. Então eu tinha esses questionamentos, poxa, de onde é que surgiu isso? E aí me questionava. Então você no voluntariado, como eu falei um pouquinho antes, você termina trazendo todas essas coisas para a sua atuação diante do voluntariado. Então é preciso, quando a pessoa é inflexível, quando a pessoa, então é preciso a pessoa estar atento, ele está certo, ele está errado. A gente sabe que na consciência não tem isso, na multidimensionalidade. Então é preciso estar atento nas manifestações diárias para ver se esses dogmas não estão sobrepondo as verpões. Então essa é a ideia. Na tabelologia, página 20, o item 3. Achei estranho a porcentagem de 70%, pois se no item 1 indica 780 voluntários docentes da CCCI, como que no item 3 fala de 514 voluntários docentes? Bom, esse 514, esse 70%, ele na realidade, no próprio anuário da Conscienciologia, que está publicado, eu até boto na referência bibliográfica, foi feita uma pesquisa que, desses 780 docentes que tem aí, né, a gente tem 700, estima-se, né, 780 docentes, nessa pesquisa do censo, apenas 514 docentes responderam. Então, aí por isso que a base ficou 514, que é como eu coloco logo embaixo, docentes da CCCI respondentes ao censo. Então tem até uma estimativa, você pode até aumentar, fazer uma estimativa aí, de aumentar esse percentual em cima de 780 e vai achar isso aí. Mas assim, foi com base nesse censo que foi feito, que aí nem todos responderam isso aí. Pensenologia, página 15, primeira linha. Poderia exemplificar, página 15, a primeira, pensenologia. Tá. Poderia exemplificar a sucumbência ao holopensene do antigo grupo extrafísico durante as dificuldades diárias? Você já tinha respondido, né? Foi. Aí a segunda pergunta dela. Quando vemos algum colega de voluntariado nessa condição, quais dicas poderia dar para ajudarmos os voluntariados desconectados? Então, a sucumbência ao holopensene do antigo grupo extrafísico durante... Então, assim, muitas vezes a pessoa está imersa, né? Realmente a pessoa às vezes está imersa com manifestações que ela não consegue ver por dificuldades, né, próprias e
E não é fácil, às vezes, você está no olho do furacão e você ter esse discernimento. Então, eu acredito que tudo passa a pessoa que está vivenciando, está vendo o outro com essa manifestação, tentar chamar ela à lucidez. E claro, aí tem até o desafio de Aristóteles, né? Na hora certa, no momento certo, no local correto, sabendo, tentando ter um trabalho até de empatia traforista com a pessoa, né? Então ela está lá numa manifestação anacrônica, numa manifestação incoerente, e aí até a pessoa também fazer essa análise, a pessoa que vai tentar fazer atares a ela, ter todo esse cuidado, porque tem até na remissiologia, na bibliografia, eu falo tem um artigo que é o posicionamento, o 8º, posicionamento desassediador do trabalho voluntário. Então isso aí, ela traz o cuidado que a gente tem que ter para poder ajudar nesse desassédio e nessa sucumbência que a pessoa está no holopensene do antigo grupo extrafísico. É uma coisa que você acabou de fazer, escrever o verbete. Né? Escrever Na hora o verbete. Que você reflete, você coloca uma terapeuticologia e você até fala os benefícios da conexão, é um esclarecimento. E o verbete é fantástico, assim. É um desafio para você que está num processo de reciclagem, mas é fantástico porque ajuda demais no desassédio. Impressionante. Em Cenologia, também na página 15, segunda linha. Poderia exemplificar a autopensionização dogmática no voluntariado? Como evitá-la? Então, como tem um pouquinho a ver com o que a gente falou anteriormente, né? A holopensionização da estagnação, a sucumbência do extrafísico. E quando eu tenho que estar analisando constantemente essa minha pensionização, né? Tem até um artigo tem um artigo, não sei se é da Aracê, que aí vale eu não citei aqui, mas é pensenograma. A pessoa está atenta, ela tem até uma planilhinha que propõe, Juliana, né? E aí você constrói uma planilhinha, e eu acho que tem alguma coisa no artigo de Lost também. Que aí você constrói aquilo ali e você fica atento, né, que aí tudo passa da autopesquisa, né, que é o princípio da conscienciologia. Você fica atento a essas suas pensionizações, você anota lá o que é que você pensou, com quem você estava, o horário que você estava, né? Quem foi que disparou de repente se foi alguém, ou no trabalho, enfim, em qualquer área de manifestação nossa, da consciência, ficar atento a essa autopensionização. Por que eu pensei assim? Em que momento? Quais eram as pessoas que estavam envoltas comigo? E aí você começa a despertar esse discernimento para que você veja como é que está a sua manifestação. Se você está pensando certo ou errado, eu estou sempre certo ou errado, julgando alguém, então tudo isso faz parte dessa autopensionização dogmática. Patologia, página 16, 8ª linha. Poderia comentar a inexistência de âncoras gesconológicas? Perfeito. Se refere ao voluntariado ou a IC? Ao voluntariado, né? E aí eu caio mais uma vez, eu cito mais uma vez o meu caso, né? Porque o verbete, esse instrumento gesconológico, né? Esse de Verpon, isso é uma excelente âncora. Porque muitas vezes você está em dificuldades, pré-desconexão, digamos assim, a gente pode chamar, e aí você começa e assim, eu vivi esse verbete, passou algumas fases de dezembro para cá, eu vivenciei muito, em alguns momentos, dificuldades. E aí foi o verbete que me ajudou. Então, se você está escrevendo o verbete, se você está lá todo dia, então eu estava sempre pensando no verbete, sempre fazendo as minhas reciclagens, lendo a enciclopédia, pensando como eu poderia fazer a interassistência. Então, nas dificuldades, né, nos conflitos e nas situações do dia a dia, o fato de você estar escrevendo o verbete, ele te sustenta, ele te ajuda a superar essas dificuldades. Quando você vê, passou, e aí eu fiz uma reciclagem naquilo ali. Patologia também, 4ª linha, de baixo para cima. Onde podemos encontrar o voluntariograma? Então, na realidade, não tem ainda o voluntariograma, mas tem eu estava falando até com a Alzira, da Conscius, e tem também, eu me lembro de ter visto uma palestra virtual, né, eu não me recordo o nome da pessoa, mas que ela falava da voluntariometria, né, que aí termina quase sendo um sinônimo.
Então, esse voluntariograma é exatamente, são cláusulas, como a gente tem o conscienciograma, onde você aborda os aspectos do dia a dia do voluntariado, né? Eu, lá em Recife, a gente começou a fazer um trabalho com os voluntários e elencamos 56 perguntas, né, à época, que trabalhavam não só a questão do trabalho do voluntário, mas tinha também questões na sua manifestação diária, com a família. Então, não era especificamente só do voluntariado, mas claro que abarcava tudo isso aí, porque ele a pessoa é a manifestação como um todo, né? Tanto em casa, no trabalho, na própria voluntária. Então, assim, o voluntariograma eu não encontrei ainda, mas parece que está já a caminho, né, da Consciência aí essa parte. Então, entrego aí para você. Boa tarde. Aqui na listagem da página 20, Terapeuticologia, você cita, né, as 14 medidas, né, terapêuticas, e eu entendo que a principal de todas essas é a grupalidade, né, que é o convívio e todo o que está escrito aqui. Então, eu queria que você se entenda que esse também é o item mais importante, destacasse o trinômio interconfiança, intercompreensão, intercooperação, que resume todos os atos, né, da grupalidade, além de tudo que está escrito aí. Sim, Eucárdio. Na realidade, eu considero assim, a grupalidade você não consegue, o processo de reciclagem e o processo evolutivo passa naturalmente pela grupalidade, né? Então, assim, não dá para desassociar a evolução, né? Você não vai evoluir você isolado num canto, né, hibernando lá, e você não tem interações, porque são nessas interações que você vai começar a ver as reverberações em você e ver o que é que você pode evoluir nesse processo. Agora, na minha forma de ver, a grupalidade é importante. Agora, eu até listei aqui assim, 3 itens que eu acho super importante no meu caso. Como isso aqui, cada um vai ter que fazer a sua análise pessoal, mas eu acho muito importante. O que, para mim, é fundamental, eu botei a desorganização, a inflexibilidade e o baixo resultado. Então, isso foram esses problemas. E qual era a solução? Autopesquisa e auto-organização. Porque se você não se organizar, não tiver um mínimo de organização, e aí eu aproveito para citar o verbete de ontem, né, o Manual de Prioridades Evolutivas, que eu ia tentar até botar na minha remissiologia, mas não deu por causa do período já. Mas tem um ranking de prioridades lá, na remissiologia. Então, assim, você ter esse processo de auto-organização, porque se você não tiver organizado, você não chega na IC. Você está com a vida super atribulada, você não tem horário bem definido, você não tem... Enfim, tem as atribulações do dia a dia, e se você não tiver aquela coisa muito definida, você nem consegue chegar direito na IC dos trabalhos. Aí depois eu coloquei a flexibilidade, porque se você não tiver flexibilidade, você não recicla. Então eu chego, começo a atuar, e aí eu concordo com você, com a grupalidade, eu chego, atuo com a grupalidade, uso da minha flexibilidade, exercito, porque pode ser que eu não tenha, e aí eu exercito essa flexibilidade e alio essa flexibilidade com pragmatismo, né? Porque se eu também não gerar resultado, aí fica complicado. Então, eu vejo como você pode, no meu caso, eu citei auto-organização, auto-pesquisa, interassistência e pragmatismo, porque eu imaginei que a grupalidade está em todos esses. Agora, cada caso é um caso. Né? Cada um vai ver onde pega mais, né? O lado que está desconectado. Exatamente. Tá. Uma outra coisa que me chamou a atenção na teoriologia, na página 17. Você fala aí a teoria da pirâmide invertida de Maslow. Não sei se é a mesma que em jornalismo existe a pirâmide normal e a pirâmide invertida da notícia. Tá. Que é de cima para baixo a importância dos fatos. Então, de cima para baixo. Essa é o mesmo conceito do jornalismo ou é outra coisa? Olha só, eu não conheço essa parte do jornalismo, mas a pirâmide de Maslow, aí você pode verificar se tem a ver. Ela, na realidade, ela foi teorizada por um psicólogo americano, Abraham Maslow, e ele coloca
numa hierarquia de necessidades. Ele trabalha com a hierarquia de necessidades humanas. Então, por exemplo, ele coloca como a primeira as necessidades fisiológicas. Da maior para a menor? Aí coloca da mais básica, a base da pirâmide é a necessidade fisiológica, de comer, dormir, aquelas necessidades básicas. Então, ela vai num crescendo. Depois da fisiológica, ele passa para a segurança. Todo ser, toda consciência tem a necessidade de segurança, de um emprego, né? Aí você vai crescendo, de casa. Aí depois você tem a social e o afeto. Aí todas as pessoas têm necessidade de afeto e de relacionamento social, né? Um terceiro nível dessa pirâmide. Depois vem a autoestima, do gostar, a pessoa se sentir amada, se amar, né? Então é um outro ponto. E o último é a autorrealização. Então o Maslow colocou essa pirâmide, né, que é um termo bastante utilizado na administração, em vendas também o pessoal utiliza isso. E aí, antes do Maslow ele dessomar, né? Foi em 1970, até curiosamente no ano do meu nascimento aí. E aí, assim, ele já questionava se seguia essa sequência natural ou se ela poderia ser invertida. Porque muitas vezes a pessoa não tem nada disso, ou tem poucas coisas dessas da base, mas tem uma necessidade de autorrealização grande, né? Um sentido de vida. Ele não tem, poxa, eu sinto que eu preciso, tem algo a fazer. E aí, muitas vezes, ele ignora algumas necessidades que poderiam ser básicas, porque ele acha que aquilo é muito mais importante para ele. Entendeu? O princípio é o mesmo, eu acho. É esse mesmo? É o mesmo, porque aí a notícia, ela parte do básico para a finalização da notícia, invertendo a pirâmide. Só que acho que na época que eu estudei não havia ainda esse princípio de Maslow, mas já existia no jornalismo essa teoria da pirâmide invertida. Então é porque várias áreas utilizam esse conceito. Okay. Alô? Sim. Bom, eu queria pedir licença para fazer uma pequena sugestão, né? Porque eu acho que texto é igual filho, depois que nasce ganha vida própria, né? Claro. Então, eu acho que o comentário em relação à tabela, que para mim é mais um quadro do que a tabela, porque ela não se propõe a totalizar números, mas aquela explicação do quantitativo da linha 3 talvez devesse aparecer com uma nota abaixo dela, porque, primeiro o título tabela, a gente espera uma totalização, ela não acontece, nem é possível, eu não posso, tem muito mais de 100%, e depois a explicação que ele colocou de por que foram 514. Acho que isso ajudaria quem não puder contar com ele ao vivo, essa explicação entrar com uma notazinha de tipo rodapé abaixo da tabela. Sim. Tá? Só uma questão de forma. Né? E agora a pergunta, eu quero te fazer duas perguntas em relação. Posso antes de você, deixa eu só fazer uma pequena consideração com relação a isso aí. Na realidade, assim, na Conscienciologia, a forma verbetográfica, ele trabalha muito com questões da tabela, mais ou menos desse jeito. Eu peguei e a gente já é uma forma, mais ou menos, dessa tabela. Agora, na época que eu estava, inclusive, colocando essa tabela, gerou um pouco de eu não diria polêmica, mas assim, a Rosa é matemática, doutora em matemática, ela até questionou: Ricardo, cadê a base? Essa base está diferente desse 1568, está diferente essa 514, então não tem sentido. E aí eu disse: Rosa, então tranquilo, a gente retira, isso aí não tem problema nenhum, mas a minha intenção era que a gente pudesse evidenciar, e aí, como você fala na nota, evidenciar o movimento dos docentes na TENEPS. E aí esse percentual fica bem expressivo. Mas aí, quando passou de Rosa, a Rosa encaminhou, e aí ficou esse percentual. Eu acredito que na análise do pessoal, ele disse: não, então ficou. Mas originalmente Rosa tinha feito essas observações e está tranquilo. Eu acho que a gente pode avaliar, né? Como diz o professor Valdo, consultar a nave capitânia, não sei como é que está, mas a equipe da verpetografia e analisar isso aí. Porque, na verdade, está escrito aqui, na hora que fala, 514 docentes CCI respondentes do censo. Então, de certa forma, eu acho que está marcando o universo, né? Diferente da um está lá docente geral, e aqui está mostrando que são os docentes que responderam. Poderia fazer, eu não diria
Por exemplo, no modelo da chapa da verbete, não tem essa capacidade de colocar um comentário, mas poderia, se fosse o caso, colocar um parágrafo explicando, entendeu? Logo embaixo. Mas é tranquilo, eu vejo que isso é tranquilo, para mim, não tem problema estaria nenhum. ok, mas aí, caso para discutir. Agora, as perguntas... E eu sei que o rigor, né, da matemática, o rigor da estatística é grande nisso aí, então... questão eu não sou nem matemático nem estatístico, não. a minha preocupação genuína, até porque eu já estava há bastante tempo afastado da dinâmica da conscienciologia, é o não conscienciólogo ter acesso a esse tipo de material. Perfeito. A gente se preocupar com uma capilaridade um pouco maior, sem prejuízo de nenhuma metodologia ou forma de ser ou de fazer daqui. Não é essa a ideia, não. Né? Agora a pergunta é essa. Esse é o quente. Mas obrigado pela duas questões que eu quero que você coloque para mim, para a gente, né? Você tem uma história muito interessante em termos de frequência, o processo religioso, talvez até um pouco incomum, porque a gente hoje está num quase modismo, né? No sentido dessas concepções mais radicais. Se houve algum fato, né, que deu o start a essa tua crítica, e o que você acha que você traz como bagagem pessoal, né, que pode ter te auxiliado a esse processo de crítica para você rever essa posição? Está claro a minha pergunta? Não, se você puder. Você disse que você foi igreja católica, igreja protestante, chegou até a Assembleia de Deus. E depois você entendeu que não era esse o caminho. Houve algum fato que desencadeou isso? É a primeira questão. E o que você considera, dentro dos seus atributos, que você traz, né, das tuas multi-existências, das suas heranças, enfim, que foi o mais importante nessa tomada de consciência, vamos dizer assim? Essa virada, entendi, né? Essa virada. Entendi. Então, na realidade, assim, eu já estava insatisfeito, porque eu disse, poxa, e eu fazia desafios, eu era bastante engajado no processo, e aí fazia desafios financeiros e tudo mais, aquela coisa que a gente vê aí, e realmente é um contrafluxo, porque a maioria está indo para lá, mas é como eu falei, eu sentia uma insatisfação íntima, né? Sentia uma coisa assim que eu disse, poxa, não quero estar aqui, eu sentia algo em mim que dizia assim, eu queria estar no local onde as pessoas estivessem estudando, era uma coisa que eu sentia. Queria estar num local de um nível mais elevado, de uma coisa mais... Então, isso eu sentia no meu íntimo. E aí, mas é muito forte Claro que, assim, eu vejo que cada caso é um caso. As pessoas são motivadas e acredito que tem pessoas que ficam melhores, né? Eu vi algumas pessoas... Poxa, marginal, pessoas... o momento evolutivo de cada um. E aí eu saio, inclusive, eu respeito bastante as pessoas que lá continuam e que para elas fazem bem. Então, cada pessoa tem que analisar o que é que faz bem para si. E aí, mas eu ficava às vezes, poxa, eu quero sair, mas ficava com aquela questão do medo, sabe, assim, o que é que vai acontecer se eu sair? E o que é que vai acontecer, a culpa? E aí até que um dia eu disse, não, sabe de uma coisa, eu vou sair. Aí botei o pezinho lá de fora, vi que nada me aconteceu. Botei o outro braço, vi que continuava vivo. E aí, assim, porque é forte mesmo, assim, o processo é forte. E aí eu disse, bom, então, a partir de agora, eu não vou mais continuar. Mas eu gosto de salientar o seguinte, eu respeito. Eu até, em algumas conversas com minha dupla, com Clara, no início havia esse Clara bem ferrenha, não sei o quê, e até hoje ela já mudou também um pouco. Mas, assim, cada caso é um caso. Então, o meu caso foi esse. Então, essa necessidade, né, de sair, de provar algo diferente, o meu cansaço de tentar as coisas e não ver muitas coisas acontecer, então isso foi um traço. E assim, o que eu trago para o meu traço para isso aí foi exatamente isso, experimentar e sair desse processo que não me satisfazia mais. Consegui responder a sua pergunta? Consegui, eu queria te agradecer e novamente dar os parabéns. Eu vou ler isso aqui com cuidado. E eu vou ter depois uma opção de outras questões, seguramente, para te fazer no futuro. Até o final tem tempo ainda. Tranquilo. Tá bom? Só que aumentou a curiosidade pessoal aqui, mas que fato te levou a conhecer a conscienciologia? Você disse que conversava e tal, tinha
com quem falar, ou pessoas que te davam outras ideias, mas que fato, que situação ou condição sua ou da situação que levou você a pensar em estudar mais a Conscienciologia? O fato da insatisfação, assim, eu não me lembro assim, exatamente, foi com isso que aconteceu. Acho que foi um processo cumulativo, né, que chegou, eu creio que foi em 2009, 2006, chegou a um ponto que eu disse, poxa, estou cansado. E aí eu fui para uma palestra, que aí, na época... Foi numa palestra, que o tema da palestra era projeto de vida. Né? Justamente. Era projeto de vida e eu já vinha assim, poxa, insatisfeito com algumas questões de minha vida, né? E aí eu disse, poxa, aí aquele tema casou comigo, projeto de vida. Opa, aí ligou. Então, em dezembro de 2009, eu assisti essa palestra lá em Recife, foi até ministrado por Regina Neves, e aí até outro dia, catando nos meus e-mails, encontrei o e-mail e mandei para ela, Regina, olha isso aí, a palestra que eu fui pela primeira vez. Foi o que te escou, né? Foi o que pegar a questão do propósito, né? Foi isso que me escou. Tem a ver com a pirâmide investida, né? Que você falou, né? E aí isso me escou, e quando foi em março, aí eu comecei o TPA, que foi até com Fátima Duda, que eu me lembro bem que foi Fátima, a gente fez o TPA junto. E aí, a partir daí, começou os processos de reciclagem, né? Muito bem, foi muito bom mesmo. Porque agora eu só ia fazer um complemento de que esse medo que você estava de sair daquele grupo era alguma ressonância do seu passado de ter sido provavelmente sacrificado, né? Quando saiu, tentou sair de um grupo, querendo mudar de ideia ou de situação, de condição, e foi ou degolado, alguma coisa aconteceu, né? Eu, em algumas manifestações, Pilar, algumas manifestações minhas, às vezes eu não fico um pouco reticente, mas depois eu rompo. A gente lá em Recife brinca que tem o esporte e náutico, que são dois times bem ferrenhos, e lá em casa todo mundo era esporte. E eu disse, eu vou para o Náutico. Aí fui pro Náutico. É o do contra. Aí depois de um tempo, eu disse, quer dizer, tem alguns momentos da minha vida que eu fico, vai todo mundo para um lado, aí eu vou para o outro, né? Sabe? Então tem alguns episódios assim. Mas sobrevivendo. Hoje você, nesta vida, se sobreviveu. Em alguns momentos aos trancos e barrancos, mas sobrevivendo. Esses trancos e barrancos foi toda essa experiência que você está trazendo, verdade, né? É verdade. Essa elaboração de vida, de projeto que você está realizando agora. É verdade. Obrigada. Nada, Pilar. Na Psicologia, página 20, estou feliz aí, no item 14, você colocou traforismo, né? Dá para você falar aí assumir seus trafores? Sim. Ainda é uma dificuldade minha, Fátima, assim, porque a tendência, eu fiz o conscienciograma, né? E a tendência, pelo menos na minha manifestação, é ser mais trafarista, sabe? E aí aí eu estou trabalhando com isso, estou começando a melhorar, olhar mais para os meus trafores, ver os potenciais, enfim, aí tem todo um contexto de insegurança, tem ainda muitas coisas a serem recicladas, sabe? Mas é um foco que eu penso, e que eu penso que a gente tem que usar isso no voluntariado, sabe, assim, começar a olhar para as pessoas com foco traforista. Tem até uma técnica do caderno da Sônia Cerato, de autopesquisa, que é a técnica do mais trafor, não sei se você já ouviu falar, que aí você pensa, às vezes você vê os trafares, mas aí ela ensina nessa técnica, você, pense dessa forma, aí fulaninho é assim, mas, aí tem 3 linhazinhas para você preencher. Então, assim, mais, e fulaninha é, sei lá, explosiva, mas é assistencial, é isso e é isso. E aos pouquinhos a gente vai se acostumando. Tem um livro também, que até aqui na epígrafe tem, Reconhecendo Seus Trafores também. Então, assim, é um trabalho que eu acho que a gente no voluntariado, né, e aí eu puxando para o lado do voluntariado, eu acho que a gente tem que estar observando mais os trafores das pessoas, sabe? E eu me incluo nesse contexto completamente. Gostaria de colocar você na chapa quente. Pois não. Eleja alguns dos seus trafores. É possível você assumir alguns trafores aqui? Bom, eu prefiro ainda digerir mais as coisas, sabe? Eu prefiro digerir mais as coisas. Mas então, vamos em frente. Para a Fatologia, página 16, sexta linha. Poderia abordar
o auto-engano em esperar o primeiro passo dos amparadores extrafísicos? Isso é decorrente do costume das relações com os guias cegos? O auto-engano é esperar o primeiro passo dos amparadores extrafísicos, né? Como é, Adriana, por favor, a pergunta? Não, então é isso, ela está perguntando para você abordar isso, o auto-engano e esperar o primeiro passo dos amparadores. Você vai esperar que os amparadores venham até você. Perfeito. E aí ela questiona, isso seria decorrente do costume das relações com o guia cego? O guia cego mais intrusivo, né? Seria isso? Exatamente. Assim, na realidade, a gente é acostumado a sempre esperar que algo aconteça, né? Quando a gente... Aí puxo novamente para o dogma, né? Então, quando acontecer isso, meu anjo da guarda vai me ajudar, isso vai acontecer. Então, a gente sempre é acostumado a esperar que algo aconteça para a gente ir à frente. Então, os amparadores, eles deixam você muito à vontade, né? Então, a pessoa esperar que o amparador ele vai deixar a pessoa ter livre-arbítrio. Então, a pessoa ele vai carregar no braço, ele fica esperando se a pessoa realmente está interessada na autoevolução, sabe? Então, a partir daí, ele começa a ombro, e a gente ir trabalhando ombro a ombro. Então, quando você pensa que depende do outro, depende do amparo, isso é um engano, porque é no seu movimento onde as coisas vão começar a acontecer, que é essa a proposta também do verbete, é que você comece a entrar no fluxo. E aí, a partir do momento que você entra no fluxo, o amparo chega e vai trabalhar ombro a ombro com você. Futurologia, na página 19, na penúltima linha. Como diferenciar a cultura proteladora e frequente, vamos amadurecer a ideia da ponderação? Muito bom. Obrigado pela essa Gostou da pergunta, né? Isso eu até no finalzinho aqui coloquei uma nota, aí botei imediatismo diferente de senso de urgência, né? Então, assim, essa do vamos amadurecer a ideia, eu penso que é importante a cada momento você porque até fazendo também um link com o verbete do Fernando, né, que a gente teve aqui, com a persistência edificadora. Que assim, é importante você analisar se aquele processo está muito psicossomático, muito no oba-oba, né? Você analisar para ver se aquilo está sem uma maior reflexão, sem analisar alguns critérios, que é importante sim os critérios. Agora, o que eu acho que não é legal, juntando com o senso de urgência, com a necessidade de assistência, é você, toda manifestação, né, vamos amadurecer a ideia, e isso fica, como eu coloco aqui, né, a cultura proteladora e frequente. Eu destaquei isso aqui de frequente, porque depende de cada caso. Em alguns casos você pode ter uma ação mais urgente, e aí vai do discernimento, vai do entendimento do contexto, e isso aí já tem um mínimo que a gente já vê que dá para ir, vamos embora, porque aí o processo, você deixa que as coisas vão fazendo reciclagens também, né? A partir do momento que a gente começa a dar o primeiro passo, nem sempre é a melhor forma, mas aí o processo vai melhorando paulatinamente. E você ficar a gente chama do reme-reme, né? Vamos amadurecer, isso às vezes até atrapalha a assistência. Ou de repente um amparador, aí vai depender do caso, o amparador lá jogando energia para a coisa acontecer, e aí, não é bem isso, vamos amadurecer um pouquinho. Essa é a minha opinião. Então a gente tem que ter esse sentimento do momento, de fazer reflexões, de critérios, e em alguns momentos celeridade. E fazer coisas para amadurecer, exatamente. Posso fazer um comentário? Sim. Isso não estaria próximo também daquela ideia de um certo medo, ou de um total medo de se assumir compromissos, né? Sim. Uma forma de evitar se colocar em relação às situações, né? Sim, existe sim, e tem até, eu cito na tipologia como uma hipótese, a decidofobia, né? E aí a gente fala novamente do voluntariado, em alguns momentos, aí eu até coloco aí o retardamento das decisões, o transferir a responsabilidade, a insegurança, isso aí que você fala. Então, assim, vai depender muito, né, dos contextos, como eu estou falando. E eu até lembrei agora de um sonho, assim, eu tive uma época que eu ainda não tenho bem
Eu não tenho ainda o parapsiquismo, ainda, né, eu coloco bem assim, ainda, da identificação de uma projeção lúcida, enfim, ainda está muito aquém, mas eu estou trabalhando para isso. E aí eu me lembro que, em alguns momentos, você precisa ir no contrafluxo, sabe? Eu me lembro que nesse sonho eu estava andando, aí tinha uma piscina, era um clube que tinha uma piscina cheia, essa piscina transbordava e vinha uma correnteza. E eu andando nessa correnteza, a correnteza vinha e eu contra a correnteza. Aí passei isso aí. Aí depois que eu passei, aí eu comecei a correr. E aí nessa corrida eu furei o pé. Aí levantei assim o pé, eu me lembro isso bem. Quando eu levantei o pé estava bem vermelho, assim, como se tivesse inflamado. Uma inflamação imediata, né? Porque aí eu furei o pé e tinha um senhor que disse assim, você tem que ter cuidado de se calçar melhor nas coisas, que eu estava correndo descalço. Sabe? Então, assim, claro que você tem que ter cuidado, você tem que se calçar em algumas ações, mas tem sempre esse contraponto. Os critérios, o senso de urgência, a celeridade na assistência, o taquipsiquismo, né? Então, tem uma série de elementos que a gente tem que estar atento, para não ficar puxando os amparadores querendo agir, querendo apoiar, e a gente sustentando. Então, é isso que eu quis colocar no verbete. Seu primeiro verbete. Estou muito feliz, você está brilhante na sua defesa. Gosto muito de você, então, óbvio que eu estou muito feliz de estar aqui, né? E, apesar do tema ser um tema sério, né, nosográfico, o que eu senti no teu verbete é que ele está leve, ele está convidativo à reflexão. Você deu um monte de sugestões, então, realmente é um excelente verbete para a reflexão. E para exemplificar isso, eu gostaria que você comentasse na fatologia, página 16, na 11ª linha, de baixo para cima. O predomínio da comunicação no tempo verbal no gerúndio, ando, ou no futuro, ria, e não no presente. Esse aí isso cai um pouquinho com até a pergunta anterior, né? Porque assim, eu me lembro que vai puxando novamente para o meu caso. Eu me lembro que numa das eu não me lembro se era antes de assumir o voluntariado ou não, teve uma professora que disse da Conscienciologia, eu estava fazendo o curso, ela disse: eu noto na sua fala muito estou estudando, ando. Quando eu estiver voluntariando, quando eu estiver conectando, né? Então era muito ando. E aí disse, sim, quando é que esse ando vai virar presente, né? E claro, aí eu vejo isso também muito na minha manifestação de hoje algumas coisas, né? Mas o ando é autocorrupção em alguns momentos, né? Autossabotagem, né? E uria eu faria, quando eu farei, quer dizer, uria é o futuro. Então, o condicional, né, Pilar? Então, assim, tanto o ando quanto o uria é negocinho evolutivo, que eu até falo também aí no verbete. Então, assim, é importante a gente, sim, não desconsiderando, como também o nosso amigo que teve aí, que defendeu um verbete brilhantemente, que foi a atitude profissional. Não desconsiderando que a gente deva planejar, que a gente não deva analisar as situações, mas que a gente tem que pensar no presente também, sabe? E aí eu te agradeço, Sônia, também pelo apoio, aproveitar aqui a oportunidade, para lhe agradecer pelo apoio. E realmente a minha intenção no verbete foi assim, colocar muitas questões nosográficas, até foi um processo meu que eu fiquei muito agoniado, como a gente diz lá no Nordeste, porque muito nosográfico, mas eu fiz questão de mudar esse gradiente da terapêutica para lá. E aí, até fazendo uma estatística hoje, eu disse, poxa, o verbete está lá na remissiologia, com 9 neutros, 3 neutros, 9 homeostáticos, 9 verbetes homeostáticos e 3 nosográficos. Quer dizer, o tema nosográfico está apenas com 3. E aí, assim, porque a intenção era essa, pessoal, vamos atentar, vamos aproveitar a oportunidade que a gente tem. É um trabalho gratuito, um trabalho evolutivo, uma mega gestões aí da Conscienciologia, né? E vamos aproveitar nas interações grupais, vamos aproveitar na conexão
para que a gente possa evoluir. Então essa é a ideia. Claro que falhas tem uma série de coisas, mas a gente tem que evoluir, né? E aí, no presente. Antagonismologia, segunda linha. O antagonismo, foco na suposição, foco na cientificidade. Eu queria que você fizesse aí aprofundasse essa questão, como foi essa transposição em função do teu passado religioso e o conhecimento da conscienciologia. Sair da questão dos dogmas, que você já colocou, e entrar na cientificidade. Dá para você expandir esse ponto? Sim, Fátima, com prazer. O foco na suposição, eu penso que a gente vivencia em alguns momentos na conscienciologia a palavra eu acho, né? E isso até, quer dizer, fora da conscienciologia, a gente tem muito isso. Eu acho que deve ser nesse contexto, eu acho que deve ser assim, mas aí eu quis puxar o foco para o alerta, para o voluntariado, né? Assim, a minha intenção aí para o voluntariado, para que a gente não fique, eu acho que foi isso, eu acho que eu senti uma sinalética assim, eu acho que o trabalho grupal é assim, que a gente tire esses achismos e comece a buscar, experimentar 1, 2, 3, 4, 5, até poder sair desse campo da suposição, sabe? Então, eu ainda noto, e aí eu também me incluo nesse contexto, eu ainda noto uma necessidade da gente investir mais, na minha visão, né, de a gente investir mais na cientificidade. E aí eu vejo trabalhos, eu vi recentemente um trabalho da pesquisadora Ruth, lá de Natal, né, que assim, uma tese, eu acho que foi tese de, não sei se foi doutorado, mestrado, que ela falava do eletroencefalograma sobre o EV, com imagens, enfim, com toda uma cientificidade defendida na academia, né? Eu lembro também de um trabalho do Wagner, né, da Nancy também, que tinha todo um trabalho de de ressonância magnética. Então, quando a gente vê essas ações, a gente vai, poxa, realmente o negócio é científico, tá entendendo? Então, assim, e a gente trazer isso para o dia a dia, né, para as relações de grupo, a gente trazer todo esse processo de acabar com o achismo. Enquanto tiver, talvez o achismo ainda seja os preconceitos e as a priorismoses que a gente traz, sabe? Então a gente precisa, aos poucos, ir acabando com esses achismos. E se não tiver dúvida, também vamos em frente e vamos experimentar, e a gente vai fazendo o processo. Mas sério, isso que você está falando é o princípio da descrença, né? O princípio da descrença. E a vivência do princípio da descrença é que dá essa força, né? E essa comprovação, porque a gente experimenta. Exatamente. E aí entra o paradigma consciencial. Não necessariamente eu vou precisar de uma máquina, mas eu vou tendo experimentos de uma forma metódica, de uma forma racional, né? E eu vou tirando as minhas conclusões a partir dali, aí eu vou colocar essas minhas conclusões e assim vai formando toda a questão da ciência. Então a questão do paradigma consciencial é muito séria. Tá? E mesmo a gente, Adriana, só complementando um pouquinho, e mesmo a gente ainda não tendo certeza, porque, por exemplo, na conscienciologia tem muitas questões que a gente não vivenciou ainda, né? Uhum. A gente vê um projeciologia, os tratados, muitas coisas foram experiências do professor Valdo. Mas tem muita coisa que a gente já experimenta. Né? Tem coisas que a gente já experimenta, já vivencia, e as outras coisas a gente vê lógica e vai em frente para poder experimentar. Isso é o que eu vejo diferente dos dogmas. E aí vai fazendo os esforços para experimentar. Exatamente. É muita coisa para você colocar lá. Não, outra coisa tá, eu não tenho projeção consciência, por exemplo, a pessoa não tem. Então, o que ela está fazendo para ter? Uhum. Então, essa é a grande pergunta. O esforço pessoal. O esforço pessoal. Porque o que a gente percebe, isso eu já vi até em cursos e tal, que quando entra a questão de parapsiquismo e questão de fenômenos, muitas vezes as pessoas elas querem que isso venha de bobs. Então, por exemplo, elas acham muito natural que qualquer outra atividade da vida, ela sabe que tem que ter um trabalho, que você vai ter que condicionar, inclusive, o físico. Para você chegar a alguma performance somática, você vai ter que condicionar esse físico. Para você chegar até uma performance intelectual, você vai ter que ter um encadeamento de estudos, até você chegar num doutorado, num pós-doc, seja o que for. E na hora que fala de parapsiquismo, eu vejo, não estou generalizando, obviamente, mas às vezes tem pessoas que vêm com isso. Então, às vezes, na hora de... Não. Ou ela percebe de cara, ou eu não percebo nada e não faz nada para começar a perceber. Então, uma coisa assim,
dá o benefício da dúvida. A pessoa não sente nada de energia, mas peraí, eu não sinto nada de energia. Esse pessoal está falando que sente. Então, o que eu posso fazer, então, para verificar se isso é factível ou não? Aí entra a pessoa vir de peito aberto e começar a fazer os experimentos. E aí ela pode chegar à conclusão dela, se ela vai perceber ou não. Mas esse abertismo eu acho que faz toda a diferença. Tá? Vamos continuar aqui que tem uma lista grande. Fatologia, na página 16, terceira linha. Favor esclarecer sobre a mudança constante e contínua de comitês internos AIC, impedindo a fixação das energias. Então, eu, na minha primeira tentativa de conexão, né, eu fiz até minha linhazinha do tempo aqui. Tá? Uma está com mapa mental, mas outra está aqui rascunhado. Mas assim, eu até anotei aqui, a minha primeira tentativa foi em março de 2012, no comitê administrativo, lá no Intercamp Recife. E aí, assim, na oportunidade, era uma amiga nossa que está aqui agora, Danieve, que estava lá no comitê, e aí ela vinha para cá com o Eduardo, esposo dela, e eu assumia, já estava me incomodando, eu já era um voluntário mega desconectado, que eu botei aqui na exemplologia, e já está, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu assumi o comitê administrativo, né? Só que aí eu passei 4 meses apenas. Eu não me encontrei ali naquele comitê, né? Aí passei depois um tempo, passei mais 11 meses sem estar com o comitê, mas nesse período todo, eu assim, investindo muito. Eu até botei aqui, fazendo cursos e... Então, nesse período, eu não estava parado, que é outra coisa que eu acho importante também as pessoas atentarem. Aí eu até botei aqui, em 2010 fiz tantos cursos, em 2011 tantos cursos, em 2012. Então, aí quase que 30 e poucos cursos eu fiz ao longo desses 3 de campus e tudo mais. Mas aí assim, e estava tentando, porque é como você falou. O concessiograma também, né? O concessiograma fiz uma vez, a outra fui até 70% e ainda não concluí, mas fazendo, tentando, mas aí não me fixei nesse comitê e fui depois para o comitê de voluntariado, né? E aí foi quando eu realmente encaixou meus trafores, né, alguns itens, a forma que eu acreditava, o momento que eu acreditava, e que poderia contribuir. Então, assim, isso foi o meu caso. Agora, é importante a pessoa analisar o quanto ela está, se ela está saindo de um comitê para outro, um comitê para outro, porque eu penso que o trabalho, você fixado ali naquele trabalho, aos poucos você vai lá formando seu campo, vai formando a sua energia, vai conectando com o amparo, né, que a gente sabe que o trabalho com o amparador é um trabalho demorado para fixar todo e qualquer trabalho. Eu penso até aqui também na verbetografia, no início foi lento, então a gente é um trabalho contínuo. Então, se você está mudando muito de comitê, pode ser 2 coisas. Ou você realmente ainda não se encaixou naquele comitê, ou você pode estar em algum momento se auto-sabotando. Aí vale a cada pessoa dar a sua analisada. Mas eu penso que é importante você passar um período, sim, para que suas energias você possa fixar aquilo ali. Patologia, página 16, o último item. O hábito de falar e não epicentrar. Então... Também vou puxar para o meu caso. Veja como tem muito caso aí. Com cobaia aqui. Com cobaia. Então, e essa é uma oportunidade de reciclagem também, né? Então, assim, o ato de falar e não epicentrar. Eu me lembro que em algumas reuniões da gente, as reuniões administrativas, ou lá nas discussões em grupo, não, porque aí começava a falar, até que, eu me lembro que foi um companheiro que está aqui também em Foz já, e ele disse, poxa, Ricardo, você poderia epicentrar isso aí. Aí eu fiquei assim, poxa, as minhas sugestões e tal, e tal, e tal. E aí, sim, tá, e agora? Aí eu não... E aquilo ali me chocou, porque eu fiquei exposto ali diante do grupo, né? Então, assim, e aí com o tempo você vai vendo como é que funcionam as coisas, as dificuldades, né? A pouca quantidade de pessoas, né? E aí você começa a dizer, poxa, e até a coerência. Eu estou dando uma sugestão, então ninguém mais adequado do que você que está dando a sugestão para você tocar. Claro que aí tem toda uma ponderação, estou falando brincando, mas tem toda uma ponderação. Quem é a pessoa mais adequada para executar aquela tarefa? Isso é importante. Agora, quem está falando tem que estar olhando isso aí. Pô, eu estou falando muito e não estou epicentrando, toda hora eu estou dando sugestão. Por que razão? O voluntário, né? Por que razão? Será que eu estou querendo estar em evidência? Né? Será que eu estou querendo, como a gente chama, aparecer em alguns momentos? Isso está sendo uma bobeira evolutiva que eu estou dando, né? Então eu tenho que ficar analisando quantas vezes eu falo numas reuniões
e não epicentro. É um indicador, como tem alguns indicadores aí cada um faz os seus indicadores. Eu estou falando e não epicentro nada, e aí eu acho que cabe a cada pessoa fazer a sua... Aí depois desse dia eu parei mais, fiquei mais calado. Em algumas vezes eu falo ainda, mas aí já com essa consciência da coerência, da teatrologia, né? Enfim, todo esse processo. A parafatologia, na página 16, terceira linha de baixo para cima. Poderia explicar sobre o desconhecimento da paralógica interassistencial? Sim. Tem um verbete com esse nome que é excelente, que foi a mesma verbetógrafa de inteligência interassistencial, e depois ela não me lembro. Que é a Sandra, né? Sandra Tornielli? Não me lembro. Mas eu sei que no próprio verbete inteligência interassistencial ela já comentava, eu estou fazendo de paralógica interassistencial. Então, eu recomendo a leitura desse verbete, que é fantástico. E aí, nele, esse desconhecimento da paralógica, nós voluntários, né, muitas vezes a gente não entende a lógica multidimensional. E aí ela fala bem disso. A gente não percebe que não tem o para-ângulo. A gente tem que ter as perspectivas. Às vezes, ela cita até um caso de que ela dessomou uma pessoa da família dela, e ela teve uma notícia muito boa antes da dessoma. E aí, ao longo do dia, né, tipo, de manhã, a pessoa dessomou, ela teve uma notícia muito boa, e à noite, o familiar dela dessomou. Então ela disse, poxa, será que isso estavam os amparadores já preparando para que eu recebesse essa notícia no final do dia, né? Então tem toda uma lógica interassistencial que a gente não entende, mas a gente precisa estar buscando ficar atento às sincronicidades, ficar atento a que momento isso ocorre, né? Porque muitas vezes não é o que a gente está vendo que acontece, e sim tem todo um contexto multidimensional aí acontecendo. Na teoriologia, segunda linha, poderia aprofundar sobre a teoria da pirâmide invertida de Maslow, evidenciando o valor das necessidades evolutivas? Já respondeu, mas faz só uma palhinha rápida. Sim, essa teoria de Maslow, ela trabalha em cima ela hierarquiza as necessidades humanas, né? E aí eu também aproveito para citar a tese de doutorado de Luciana Ribeiro, que é até uma pesquisadora aqui da Conscienciologia. Fantástica a parte dela, que ela fala muito das análises de necessidades, da vontade. Eu tinha escrito aqui, a tese de Luciana, o nome da tese é Professores Universitários, Seus Valores e Opção Ambiental. Que aí ela faz uma análise, faz um cruzamento das necessidades com os valores, né, da pessoa, e é muito interessante para quem quiser aprofundar na autopesquisa e questionar os seus valores, suas necessidades. É realmente fantástica essa tese dela. Então, essa hierarquia das necessidades do Maslow que ele criou, ele começa desde a fisiológica, segurança, social, afetivo, né, autoestima, até a autorrealização. Então, é uma hierarquia de necessidades que, normalmente, as pessoas caminham nesse sentido. Mas aí, como eu falei também, muitas vezes ela pode estar invertida, né? Porque tem gente que tem mais necessidade de autorrealização do que, por exemplo, um carro. Então, a pessoa prefere andar de ônibus, mas ela investe muito na evolução dela. Então, vai depender da situação da pessoa. Efeitologia, página 17, falar sobre os 3 primeiros itens. Os efeitos regressivos dos negocinhos, o efeito separatista das intenções egóicas e os efeitos negativos do foco no trafar. Os efeitos regressivos dos negocinhos. Isso a gente falou um pouquinho aí, eu dei um exemplo, que eu não me lembro qual foi o exemplo, só isso é um exemplo de negocinho. Do horário, pronto, isso. Obrigado, Clara. Do horário dos voluntários. Então, isso é um exemplo de negocinho. Poxa, eu estou, claro, não desrespeitando aí o amigo teletertuliano, mas eu agradeço, porque eu realmente, às vezes, a gente aqui não consegue encaixar muito o exemplo. Mas, assim, eu lembro, essa questão do horário é uma delas. Eu tenho, será que, poxa, não tenho um compromisso aí, é voluntariado consciencial e não precisa de um horário? Então, isso é um negocinho, né? Então, quanto mais negocinhos a gente começar a fazer com a nossa evolução, mais a gente está nesse efeito regressivo, está cada vez mais se auto-sabotando. O efeito separatista das intenções egóicas. Você, quando é uma coisa que eu tenho aprendido muito também. Quando você está muito egóico, e o Fernando falou muito bem disso no verbete dele, de persistência edificadora, que quando você está muito egóico, as pessoas não se aproximam,
as suas energias ficam agressivas, você não faz assistência, né? Porque quando você está muito focado em você, você naturalmente não vê o outro. Encapsulamento patológico. Você fica encapsulado, né? E aí, assim, a cada vez mais que você vai quebrando essa camada da cebola, a gente chama aqui o egocídio, né? Você vai quebrando esse ego, olhando mais o outro, suas energias ficam mais acolhedoras, suas energias começam a contemplar o outro, e aí você começa a realmente soltar isso aí. Então essa é a ideia do efeito separatista das intenções egóicas. E os efeitos negativos do foco no trafá. A gente falou aqui agora há pouco da importância de você ter o foco no trafó na pessoa. Porque ninguém gosta de ser toda vez catucado naquele seu trafá. Já é uma dificuldade danada que a gente tem para poder, quem está envolvido, o voluntariado que está lá, ralando, lutando para poder superar o trafá. E aí fica o foco no trafá, poxa, você isso fica catucando ali na parte, a ferida aberta. Então é importante sim a pessoa saber que tem aquele trafá, porque se ela não souber, ela não vai reciclar, e aí tem todo o benefício do trabalho em grupo, mas que ela tentar não focar nisso. Os outros, né, que trabalham em grupo, focar no trafó. Se eu focar no trafá, vai ter vários efeitos negativos disso aí. Desde reatividade, né, da pessoa, desconfiança, né, é um efeito que aí a gente colocou, como o Eucardi falou lá, na grupalidade, naquele trinômio, e outros efeitos mais. É a mesma verbetógrafa ainda, na Crescendologia, na página 17, primeira linha. Favor comentar sobre a ideia relacionada ao crescendo período de desconexão, minuto, hora, dia, semana, mês, ano, existência. Então, tudo começa, né, como a gente diz, tudo começa com um minutinho, né? A gente começa fazendo um negocinho, digamos assim, evolutivo. Ah, não, mas é só um minutinho. Aí depois você, aquele minutinho, começa a virar... perdi aqui qual é a linha. Minuto, hora, dia, semana. A hora. Aí você começa... Isso, eu botei aqui numa forma mais chocante, né, pra, não crescendo, mas para ficar a pessoa refletir. Há uma hora, viu, não aconteceu nada, aquele efeito negativo. Você aparentemente está, beleza, mas a gente sabe que para o extrafísico não existe segredos, né? Então, aí você viu que, poxa, aparentemente está tudo certo. Aí dia, semana, mês, ano, e aí você vai naquela sua existência, na oportunidade que a gente tem nessa existência, de fazer o processo, as reciclagens que a gente precisa, e aí você desperdiçou essa oportunidade. Então é esse crescendo que eu quis chamar a atenção. Está desligado, eu acho. Que demora um tempinho. Você liga e dá um tempinho. Está ligado. Você podia aprofundar a ausência de banhos energéticos na parafatologia, na quarta linha de baixo para cima? Sim. Eu tive, por 2 vezes, umas experiências de banho energético que ajudaram a me sustentar, né? Eu me lembro que foi em 2011, num curso de 40 manobras, foi lá em Natal, né? Então aquilo ali, a gente estava fazendo as manobras energéticas, e de repente eu senti um banho que eu nunca tinha sentido antes, né? Assim, um banho energético que eu disse, caramba, que negócio bom. Mas... É a manobra 40, foi. Energético. Mas é a manobra 40. Exatamente, que é o curso do Mário da CIP. Então aquilo ali, eu disse, poxa, gostei, e vamos ver. Então aquilo ali, de certa forma, eu fiquei com o que a gente chama de um extrapolacionismo, né? Aquilo ali gerou uma sinapse, opa, eu que vinha de todo um dogma, gerou alguma coisa. E aí depois, no ano passado, eu tive também uma experiência dessa, num curso de campo lá do Intercamp, lá em Natal, CMI, né? Que é um curso que é com o Rui Bueno e o Everton lá. E aí, na hora que eu estava lá junto com o Epicom, eu senti, eu relaxei, porque aí na hora você tem que estar com os pensenes limpos, e eu estava muito tumultuado nos meus pensenes. E aí eu me aquietei. No que eu me aquietei, eu recebi um banho energético muito grande. E eu disse, opa, já estava em tempo, né? Porque de 2011 para cá já tinha passado um tempinho. Então, aquilo ali me ajudou a ter essa referência e ficar, não, mas beleza. E aí, de lá para cá, eu tenho desenvolvido, começo a sentir mais as energias, estou começando a sentir mais esse processo. Então, essa ausência de banhos energéticos
ou de outro fenômeno parapsíquico, isso às vezes atrapalha a conexão. Se você não tiver referências e você não buscar esses extrapolacionismos, e aí vale o esforço mesmo, pessoal, você começa a ficar feito a GESCOM, né, que eu falei, você começa a ficar mais fraco. E isso na hora da dificuldade, você lembra, opa, não, peraí, eu já vivenciei isso, e eu tenho capacidade de viver novamente. Eu falei a manobra 40, porque no livro Projeciologia, o professor Valdo coloca as 39 manobras energéticas e depois entrou a 40, que é o banho energético. Sim, pronto, olha aí. E aí foi feito um curso em função dessas 40 manobras que são descritas lá no Projeciologia. Em Fátima? Você coloca que o voluntário desconectado tem dificuldade em perceber a inseparabilidade grupocármica multiexistencial. E como é que você encara essa questão aí? Qual é a linha, Fátima? Perdão. É a penúltima linha linha na parafatologia. Tá. Dificuldade a em perceber a inseparabilidade grupocármica. Então, porque muitas vezes a gente está com as dificuldades grupais, né, que é comum, as dificuldades grupais, senão a gente não ia ter oportunidade para melhorar, né? E muitas vezes a gente a gente não consegue ver que pode ser um grupo que eu estou ali lidando, aquele meu grupo de trabalho, de outras existências, e que aquilo ali eu já venho repetindo aquele comportamento em vários contextos. Então, só que a gente não percebe, opa, isso aqui é um bolsão bélico que a gente sempre, ou então monárquico, essas pessoas aqui têm um traço parecido. E aí, você lá no afã do psicossoma, você não percebe isso. Então, muitas vezes a gente está lá nas discussões acaloradas e ninguém tem essa... Peraí, pessoal, vamos ter calma, vamos respirar, vamos observar, porque está o psicossoma ainda totalmente descontrolado. Então, é nesse sentido, Fátima, que eu quis colocar isso aí. Patologia está no clima do grupo aqui, ó. Patologia, página 16, linha 16. O verbetógrafo poderia relatar se já teve experiência sobre o desperdício das oportunidades de autoenfrentamento a partir dos trabalhos em grupo? Já sim, várias, né? Mas quando você tem o desperdício, eu quero tentar contextualizar bem isso aí, o desperdício de oportunidades de autoenfrentamento. Então, muitas vezes você está lá no grupo, você está envolvido em querer ter razão, né? Cada um sabe na sua intencionalidade, né? Cada um sabe, quando você está ali no grupo, se você parar um pouquinho, fizer um pouquinho de autopesquisa, você vai conseguir identificar a sua intencionalidade. E aí você, muitas vezes, nessa intencionalidade, você nota, você sabe muito bem que é egóico, né? Eu posso não saber, mas você de alguma forma você sabe que é egóico. E aí você, é porque eu quero ter razão em algumas coisas, eu não quero ser colocado aqui num grupo numa situação desconfortável, eu quero impor como em alguns momentos aí da fatologia, quero colocar minha vontade. Isso são exemplos de desperdício de oportunidade de autoenfrentamento. Ao invés de você chegar e dizer, bom, vou analisar, vou verificar isso. Claro que em alguns momentos você tem um momento de lucidez. E é você tentar pegar esse momento de lucidez e refletir, porque se você não tiver isso em grupo, né, se a pessoa não perceber que o trabalho em grupo é um laboratório, como um amigo pesquisador lá de Fortaleza falou, eu lembro bem, o trabalho em grupo é um organismo vivo. E você tem que estar ali naquele trabalho, percebendo e fazendo, opa, eita, errei. Mesmo que você não assuma isso para as pessoas, porque são as dificuldades que a gente tem. Mas você sabe lá dentro que você tem uma oportunidade de enfrentamento. E aí erra a segunda, erra a terceira, e num momento você toma mais lucidez e começa a melhorar. Patologia, quinta linha de baixo para cima. Quais estratégias você utiliza, além do EV, para trabalhar os desequilíbrios emocionais? Bem falado aí, o EV é um esforço que eu estou fazendo, né? Estou andando até com uma planilhinha no celular para poder ir botando um alarme de hora em hora, para poder ver se me chama a atenção a exercitar isso aí. Então, isso é uma primeira coisa. Outra que eu aprendi ontem, né,
é que você... Existem várias técnicas na Conscienciologia. Você tem até um verbete da própria professora Adriana, que é sobre pairamento, se eu não me engano. Tem um verbete... Não. Esse é do professor Valdo, sobre pairamento analítico. Mas tem um que você fala das várias técnicas, opção pelo autodesassédio, se eu não me engano. Você diz um crescendo de ações que a pessoa pode tomar no momento que tiver... Esse é a opção pelo autodesassédio, tem essa parte. Que tiver bem colérico, assim, que tiver precisando dar um sobrepairamento. Né? A inteligência emocional é uma parte disso. Mas dentro do trabalho de grupo, então você começar a perceber que você está... Aí eu aprendi o seguinte, no momento que você estiver agitado, que você estiver lá, você, de desequilíbrio emocional, sai, vai no banheiro, começa a trabalhar a energia, né? Movimenta mesmo as energias, respira, isso. Aí estou começando, eu já tinha uma noção, mas agora eu disse, não, vou fazer isso. Já fiz e senti já efeito, sabe? De parar um pouco, dar uma saída, você sente que você está se alterando e você tentar interromper isso aí. A própria inteligência emocional do Goleman também traz várias questões, mas o cerne é a autopesquisa. É você pesquisar, você ficar na autopercepção, você perceber que você está se alterando. Aí a minha vivência tem essa parte que eu estou começando a ficar mais atento à minha manifestação, né? E também alguns exercícios energéticos que você pode fazer. Sou voluntária de um núcleo de extensão do IIPC, onde não temos uma base física. Este fato prejudica significativamente a fixação do holopensene da instituição e do voluntariado. Você pode dar uma dica de como facilitar a fixação no voluntariado nessas condições? Sim. A gente lá em Recife, eu conversando, que eu sou de 2009, né? E aí eu conversando com o pessoal mais antigo, que é desde 96, durante um período eles não tinham um local, né, de reunião. E aí eles, em alguns momentos, é claro que é mais difícil. Eu concordo que você ter um local fixo ajuda a essas energias. Mas também, se você não tem, faz com que tem, né? Então vai lá, se reúne com o grupo. A gente tem, o Intercampo tem também, em João Pessoa, e tem uma unidade lá, mas ainda está consolidando lá. E aí tem um pesquisador lá, que o Hugo, né? E aí ele está junto, está fazendo trabalho com outras pessoas, reúne, está fazendo palestras em faculdades. Então, assim, dentro do contexto, né, faz o que for possível aí no teu contexto do IPC e quando der, tenta investir nessa questão mais fixa. Mas não deixa de investir nessa fixação de alguma forma e vai não crescendo. Essa é a minha falando ideia. muito sério, é manter a conexão, seja no grupo ou a própria pessoa, estudando Conscienciologia, se tiver atividades, vão dividir trabalhos, manter o seu trabalho em relação ao um voluntariado que ela estiver fazendo. Eu vejo que essa conexão é que segura. Obviamente, o local físico faz muita diferença, isso a gente não está tirando essa questão. Mas não pode ser empecilho, porque justamente vai ser a força desse voluntariado que vai conseguir até arrecadar novos espaços, né? Arrecadar até dinheiro, fazer eventos que tenham condições até de se ter, alugar algum local. Então, a gente está tendo esse exemplo lá em Portugal, né? A turma está lá se mantendo firme até para poder manter lá, ter a sua e o Amparo sede, vai ajudando, né, Adriana? Quer dizer, Isso. vai tendo insights, vai tendo oportunidades que vão acontecendo até você ter um local fixo, né? Isso. Mitologia, são dois mitos. O mito da necessidade do pé de meia para começar a voluntariar e o mito de ter para ser. Sim. Esse é o mito da necessidade do pé de meia. Na realidade, assim, eu já até em alguns momentos vi outras pessoas falando, poxa, é importante você ter o pé de meia garantido, né? Porque é verdade que você, quando está numa instabilidade financeira, né, profissional, em outros locais de verbete eu coloco a dificuldade da intrafisicalidade, né? Isso é um fato que dá questões profissionais que isso atrapalha, né, o processo. Isso exige uma atenção maior, atrapalha não, exige uma atenção maior. Então, assim, mas se você esperar ter uma condição, um pé de meia confortável, para daí você começar a voluntariar, eu penso que você pode estar perdendo tempo. Aí cada caso é um caso, mas você ter o mínimo, eu penso que é mais importante a organização.
Se você investir na sua organização, se você conseguir conciliar suas atividades com a sua agenda, você pega lá 4 horas na semana, 2 horas na semana vai voluntariar. Está entendendo? Então, se você tiver, que aí é por isso que eu atribuo isso como um fato muito importante no voluntariado, se você tiver uma auto-organização mínima, você consegue tocar essas coisas. Agora, eu sei que não é fácil, mas a pessoa vai depender da vontade da pessoa em investir na sua evolução. E a pessoa tem que ver que é um processo circunstancial. Às vezes aquela pessoa fica eternamente, porque o pé de meia, tudo é uma questão de montante, né? Ela pode achar que o pé de meia é um super valor, ela vai ficar a vida inteira para chegar no que ela considera ideal. Então aí entra o discernimento. Aí né? vai que acontece às vezes é um momento que a pessoa precisa, às vezes, dedicar, mas aí por quanto tempo? Vai ficar a vida inteira? Exatamente. Então esse jogo, eu acho que entra o discernimento de cada um. O discernimento. Sim, pode falar. Não, só um comentário, né? É notório, o Eike Batista está ficando pobre. Pois é, virou tudo, né? Está devendo muito dinheiro. Mas é o problema do muito dinheiro. Quem tem muito dinheiro pode ir arriscando, né? Para ganhar tanta. Qual o tamanho da meia que a gente vai precisar? Acha que precisa? Pois é. Aí... nunca a natureza humana nunca é satisfeita. Né? Então, por isso que eu falo discernimento, saber o quanto que você vai e e o tempo. Às vezes tem pessoas que precisaram, vai sair para fazer algum tipo de especialização. A pessoa vai, fica um tempo e volta. Mas isso é importante, é manter a conexão. Então pode ser estudando, pode ser a tertúlia, é ótima para isso, porque a pessoa mantém conectada. Então esse jogo de cintura que é importante. Para não ter aquela eterna desculpa, né? Estou eternamente com o pé de meia. Estou no ando. Eternamente, fica eternamente. E aí a pessoa acaba sendo um auto-engano, né? Você ia perguntar, você está na fila aí? Ricardo, parabéns pelo verbete. Na página 16, na 4ª linha de baixo para cima, você fala do fato de a negligência quanto às reciclagens impactar negativamente na produtividade do trabalho. Você poderia... Sim, com prazer. Muitas vezes o trabalho em grupo, eu acho, e o legal da Conscienciologia é isso, né, que as pessoas, a princípio, a maioria das pessoas, estão num processo evolutivo, né, assim, no processo de mudança. Então, assim, mas a gente percebe que, e aí eu também vivenciei isso, mas a gente percebe que eu invisto bastante nas minhas reciclagens e o outro não investe. E a gente está trabalhando em grupo, eu estou estudando, me esforçando, tal, e o outro não investe. Então, claro que cada um tem vários tipos de voluntários. O voluntário que está só na IC, que aquilo ali já é evolutivo para ele. Tem um voluntário que tem mais um perfil proativo, tem outro voluntário que é mais operacional. Então, tem um perfil para cada voluntário. Eu costumo dizer assim, feito até num grupo, né, de internet, esses grupos que a gente assina, tem gente que nunca responde uma mensagem, mas está lá de olho ligado, vendo todas as mensagens. Mas é legal, é um cara que está lá aprendendo e está vendo as coisas, para a gente não também transformar em dogma. Né? Então ele tem a contribuição. Agora, se todo mundo ficar olhando, vai ter mensagens de e-mail, alguém tem que escrever lá, né, no e-mail. Então, assim, no trabalho em grupo, a evolução se dá em grupo. Claro, cada um vai mais rápido, outro vai mais devagar. Mas eu acho que é muito importante você perceber no outro o esforço que ela está tendo de reciclagem, porque isso ajuda a gente a entender mais, a perceber o outro e respeitar o limite do outro. Feito eu e Clara mesmo. Aí eu vou trazer um exemplo da gente. A gente investe muito na reciclagem. Então, muitas vezes, a gente tem uma dificuldade natural de um casal, né, discordâncias, e tem hora que o psicossoma infla um pouquinho mais, mas eu sei que ela está investindo na reciclagem. E, por outro lado, ela sabe e vê que eu estou investindo na reciclagem. Então, isso ajuda a gente suportar as dificuldades e saber que é um momento do outro. Então, eu penso que isso, num trabalho em grupo, as pessoas têm que ter essa percepção e esse investimento na reciclagem. Porque aí isso vai na flexibilidade, isso começa a atuar e o grupo começa a entender. Sabe? Então, eu vejo que é importante a pessoa não negligenciar, se está trabalhando em grupo, na sua forma. E externar, eu acho que às vezes é bom você externar. Poxa, pessoal, eu estou aí reciclando, desculpa aí, tal. É importante porque isso é o feedback que o grupo às vezes precisa e reconhecer, não ficar naquela coisa birrenta, egóica, e reconhecer para que a coisa possa andar, sabe? Um verbete que eu escrevi que é o orgulho teimoso.
Orgulho Seria teimoso. uma das razões aí, muitas vezes, a pessoa não retomar, né? Sim? Ricardo, eu gostaria que você aprofundasse aí na paradoxologia. O paradoxo do livre-arbítrio poder gerar paradeveres, e a outra seria a conduta paradoxal de reconhecer o melhor e optar pelo pior. Tá. O paradoxo do livre-arbítrio gerar paradeveres, né? Tem um verbete chamado paradeveres, que é muito bom. Tem uma tabela lá que, eu não sei quantos itens tem, mas eu acho que tem uns 15 ou 10 itens, mais ou menos, e que você analisa os paradeveres do intermissivista, digamos assim, né? Do processo. Então, eu sou livre a partir do momento que você toma consciência de si. Eu penso, Sibeli, que isso é uma libertação. Você começa a ter autonomia sobre sua manifestação, você começa a se apossar de seu contexto. Então você começa a gozar dessa liberdade. E aí, naturalmente, o livre-arbítrio vem com você, porque aí você aumenta o discernimento, você faz o que você quer, você não é refém de assediadores, você não é refém, né, de outrem, você não é refém dessas pessoas. Mas, naturalmente, você começa... o livre-arbítrio gera para deveres. Aí, o que é um para-dever? Eu até coloquei 4 aqui, mas que você pode expandir no verbete. Adaptabilidade, assistencialidade. Veja, eu estou investindo na minha evolução. O livre-arbítrio eu tenho. Mas, naturalmente, passa pela assistencialidade. Então, isso é um para-dever que a gente tem. A cosmoeticidade, a gente também tem que ter a cosmoeticidade, é um para-dever, porque não adianta estar investindo na evolução e eu não sou cosmoético nem comigo, nem com o outro, né? Então, isso e outros itens que tem lá no verbete, que você pode até fazer uma metria, tem uma metria que você pode analisar como é que está, conhecer os seus para-deveres intrafísicos e extrafísicos também. E o outro, qual foi, Sibeli? Optar pelo melhor, né? A conduta paradoxal de reconhecer o melhor e optar pelo pior. A gente sabe que o voluntariado é o melhor, né? A conexão, quer dizer, poxa, eu não gosto nem muito desse negócio, o melhor. Mas, assim, a conexão, você está no fluxo, você está vendo seus esforços valer a pena, né? Você está observando que você está andando, caminhando e vendo que você está hoje melhor do que ontem, como diz até Heráclito, né? Diz, a gente nunca toma banho no mesmo rio 2 vezes. Sim. Né? Então você está um pouquinho melhor, e aí você sabe que aquilo ali, você vê outras pessoas no seu entorno, vê a evolução das amigas evolutivas, de todo o processo, e diz, poxa, mas eu vou fazer um negocinho aqui e opto pelo... Não, agora não está na hora, que cada um tem o seu momento também, mas aí você opta pelo pior. Se a gente for traçar em palavras nuas e cruas, é isso. Você vê o que é a oportunidade. Aí, claro, tem a avaliação do momento evolutivo e todo um processo. Mas aí você, na realidade, está optando por uma opção que você não vê pelos fatos que é uma melhor. Professor Ricardo, como foi a sua virada de uma crença dogmática para a Conscienciologia? Como foi essa trajetória? Já falou um pouquinho, mas dá mais um resuminho aí. Então, em breves palavras, você pode, amigo tertuliano, até dar uma olhadinha aí na explicação anterior, né? Mas, assim, em breves palavras, foi assim, uma insatisfação, eu tinha uma insatisfação grande na parte da igreja, né? Inclusive, minha querida mãe continua em outra igreja e tal, aí não tem nada, cada um faz as suas opções, e ela se sente muito confortável, eu respeito, isso aí é ótimo, né? Que é o ponto de equilíbrio dela. Mas, assim, então, nesse período, o que é que aconteceu? Eu tinha insatisfações, tinha questionamentos, e aquilo ali já não me preenchia, até que chegou um ponto que eu disse, está na hora de eu buscar outra opção que não seja envolvido com religião. E aí foi quando eu assisti uma palestra, né, lá em Recife, na Biblioteca do Estado, da pesquisadora Regina, que trabalhava sobre a questão do projeto de vida, e aquilo ali casou com o meu contexto de vida atual, né? E aí, nesse momento, eu fui assistir a palestra, tinha uns bichos grilos assim na palestra, bem interessante, sabe? Porque aí vem todo mundo, a Cosmos e não sei o que, a turma bem zen, mas assim, aí me chamou a atenção porque eu estava falando de um conscienciograma. E aí, da escala do serenão evolutivo, aquilo ali, disse, poxa, para a gente chegar nessa escala é muito longe.
Mas aí aquilo me chamou a atenção, que eu poderia investir na minha evolução isento, que eu também não queria estar envolvido. Eu até fiz umas terapias depois da igreja, tal, tinha um negócio, o negócio não deu certo. E aí eu estava todo esfacelado, mas nessa terapia era bioenergética. Aí eu comecei a trabalhar, eu disse, não quero nada com essas outras crendices. E aí, quando chegou a Conscienciologia, que eu vi as ideias, eu disse, opa, interessante. Aí eu fiz o primeiro curso, que foi o TPA, em março de 2010, mas completamente obnubilado, não sabia meus traços, não sabia, enfim, não tinha o hábito de fazer autopesquisa, né, de olhar para mim. E aí foi quando realmente eu me identifiquei bastante com a Conscienciologia, e aí a gente está investindo nesse de lá para cá. Teoriologia, primeiro item da página 17. Sobre a inobservância da teoria dos 7 Cs. Favor comentar os aspectos a serem observados ou praticados para a aplicação dos 7 Cs e assim ficar conectado. A teoria dos 7 Cs também é um verbete que está lá na enciclopédia, que eu recomendo também a leitura, que é muito legal. A teoria é uma forma vivencial, né? Os 7 Cs são 7 Cs, letra C. Primeiro C é corpo, casa, quer dizer, você tem que ter cuidado com o seu corpo. Aí isso é uma fórmula vivencial, quer dizer, você tem que vivenciar isso, né, para que você tenha um equilíbrio e um bom desempenho, digamos assim, evolutivo, né, proexológico. Então você ter corpo, investimento em corpo, no seu corpo, fazer exercício, saúde física, casa, né, você ter a sua casa, isso é o ideal, né? Claro que aí cada caso é um caso, mas corpo, casa, comida, você, né, ter até um pouco as necessidades básicas que a gente falou há pouco tempo da teoria de Maslow. Condução, você tem uma condução, né, o outro C de condução, que aí você tem que ter um transporte para você ganhar tempo. Então eu me lembro até, professor Valdir, às vezes a pessoa tem um ônibus e depois precisa de mais tempo para se deslocar, ganhar mais tempo, tem um carro. Então a condução, quando você não tem, mas também pode ter uma bicicleta, não, quer dizer, depende de cada caso. Companhia, você tem uma pessoa do seu lado, né, para trocar ideias e compartilhar a situação do dia a dia. Carreira, né, que a carreira você tem que ter outro C de carreira, a sua carreira profissional, e o seu currículo. Então é a vivência desses 7 Cs que vai te ajudar a ter um equilíbrio durante a tua existência. Sinergismologia, na página 16, o primeiro item. Poderia explanar, fornecendo exemplos práticos, do sinergismo nosográfico, imediatismo, superficialidade e a desconsideração quanto ao sinergismo autocriticidade, autossinceridade. Tá. O sinergismo nosográfico, imediatismo, superficialidade. Cai um pouquinho o que a gente falou. Você, quando não tem uma análise um pouco melhor, com mais focada no mental soma, né, você pode correr o risco de ser, quer dizer, é bem provável que você vá ser superficial. Então, à medida que você torna mais profundo, né, e aí vem aquele senso de urgência, vem toda algumas questões que você também tem que analisar. Então, você corre o risco de estar fazendo uma ação ou egóica ou que não vai se sustentar ao longo do tempo. Então, por exemplo, tem lá um projeto no teu trabalho do comitê e as pessoas, eita, vamos logo fazer isso sem uma análise um pouco mais profunda. Aí volta aquela linha tênue do senso de urgência, não é? Com imediatismo também, que de certa forma norteia isso. Então você tem lá um projeto, tem um projeto assistencial lá no teu comitê e você vai de primeira mão colocar isso aí, né? E aí vem toda a culturologia, aquelas questões da culturologia que a gente falou também, do processo do reme-reme, de ficar naquele processo todinho. Então, só que nesse sinergismo você pega uma coisa rápida, não analisa, não aprofunda, corre o risco de ser nosográfico e psicossomático. Então esse seria esse sinergismo. E o outro sinergismo, quanto à autocriticidade e autossinceridade, que aí eu também, se tivesse depois, podia ter colocado aí também autenticidade, né? Até anotei aqui. Porque assim, você precisa da criticidade. Os dois, na realidade, não existe uma ordem, né? Eles trabalham junto aí, né? Que é um sinergismo.
Então, eu sou sincero comigo mesmo, essa sinceridade parte da criticidade. Então, eu tenho cada vez que estar investindo na minha lucidez, na minha criticidade. Então, se eu não estiver considerando isso, eu não estiver considerando que eu estou sendo sincero comigo mesmo, com os meus colegas evolutivos, né, no trabalho, eu sempre busco trabalho em grupo, eu tendo a não ter o sinergismo grupal que a gente chama na IC. Parafatologia, última linha. A respeito do receio paralisador frente aos contrafluxos orquestrados pelos assediadores extrafísicos. Por favor, poderia explicar? Sim, com prazer. Você tem um trabalho, eu considero assim também algumas questões, por exemplo, nesse meu período conectado, que eu fiz um trabalho lá com voluntariado, que aí dali trouxe vários ensinamentos nesse trabalho voluntariado, que foi, quando eu assumi, eu fiz umas palestras, uma dinâmica de trabalhar com os voluntariados, o traço força deles. Depois a gente fez o Dia Mundial do Voluntariado, a gente fez umas filmagens dos voluntários, depois reuniu todos os voluntários, fizemos uma metria. Então, assim, a gente tiveram algumas ações, né, para estimular o voluntariado no trabalho, né, no sinergismo grupal. Aí é isso que eu chamo a atenção também, aí depois eu vou falar do pragmatismo dos resultados. Isso aí gerou um benefício, né, assim, de alguma forma, e aí precisa até mensurar melhor esse benefício, mas, diante desse contexto, houveram alguns contrafluxos, né? E se eu não tivesse a coragem de enfrentar esses contrafluxos, né, talvez a gente não tivesse um trabalho de envolvimento dos voluntários, né? Claro, aí até eu me lembro de um momento que eu estava com muita dúvida, aí eu falei para a Clara, Clara, vá nessa, bote força e energia. E aí foi muito legal. Então ali foi um momento que eu tive receio, né? Tive medo de contrafluxos, aí eu não tenho essa visão clara do extrafísico, né? Então, mas ali me titubeou. E eu disse, não, vamos nessa, e a gente... o certo por o incerto a gente depois analisa, claro que aí tem todo... não foi uma coisa de supetão, assim, quer dizer, em alguns momentos era necessário bancar. E aí, se eu não tivesse bancado, provavelmente o extrafísico iria atingir mais, né? Professor Ricardo, parabéns pelo verbete. Me reconheço bastante com a sua experiência. Eu também passei por algumas religiões, entretanto comecei a voluntariar em 92 até 2003. Por problemas pessoais saí da IC, mas continuei no paradigma da Conscienciologia. Hoje estou retornando, porém sentindo uma resistência para voluntariar. O que fiz? Numa reunião de voluntariado, pedi ao grupo para me ajudar nesse sentido. Acredito que há momentos de que precisamos desse apoio. Qual a sua opinião a respeito? Eu acho que precisa de todo o apoio. A minha opinião é que a IC tem que acolher, né? E aí, assim, é um momento que a gente tem dificuldade, né? Até para reentrosar, né? Não é fácil, a pessoa saiu por algum motivo, né? Por razões próprias, que até hoje eu digo, não, você tem que sair, em alguns momentos é importante você sair para repensar também. Não ficar com aquele medinho que eu tinha, aquele medo antes, de opa, vou botar o pé fora Então a gente não criar esse clima de receio e de dogma. Mas assim, eu até conversando com as amigas, eu disse assim, a gente tem que estimular no grupo o fraternismo, sabe? Eu acho que cada vez mais a gente puder, porque muitas vezes a gente, conscienciólogo, estuda, a gente nota que isso já está melhorando, as pessoas já estão mais... Mas a gente tem que olhar o outro, a gente tem que começar a ver com afeto mesmo. A gente sabe que tem as nossas autopesquisas, tem o nosso dia a dia, tá? Mas o acolhimento, e não é um acolhimento rápido, às vezes, numa situação dessa, como a nossa amiga aí, Tertuliana, é necessário o grupo acolher e sem os apriorismos que a gente normalmente tem, né? E o grupo acolher, o grupo chegar, a gente ter essa oportunidade de exercitar o fraternismo, porque não é um voluntário conscienciológico, um grupo evolutivo, então a gente tem que exercitar sim esse fraternismo. E aí eu queria aproveitar para falar desse livro aqui, Adriana, que é o livro Voluntários, tá? Mostra aí para a turma. Ele até parece com o manual do ProEx, a cor dele, eu achei bem interessante. Porque ele trata isso que ela está perguntando, trata um pouquinho
o título dele, eu estou citando no final do verbete, é Voluntariado, equipes produtivas, como liderar ou fazer parte de uma delas. Está aí na bibliografia. Porque assim, ele mostra alguns critérios mínimos que a gente, enquanto voluntário, a gente tem que estar nos qualificando no trabalho em grupo. E tem coisas da SOCIM mesmo, da intrafísica normal, que a gente se atentar um pouquinho, se qualificar um pouquinho mais, a gente vai ver que até um acolhimento numa empresa, isso existe. Tá entendendo? Então a gente precisa estar qualificando, tentando o máximo ler. E esse livro eu recomendo bastante, porque ele é uma leitura simples, fácil, a autora conduz isso aqui com maestria. E eu recomendo para quem quiser dar uma qualificada. Eu não encontrei nas livrarias, eu encontrei na Estante Virtual, que é um site aí de sebo virtual. Mas eu recomendo para quem quiser liderar ou fazer parte de uma delas, como ela mesma coloca, sabe? Saideira, Fátima? Saideira. É na Fatologia, 7ª linha de baixo para cima. O papel do gestor da IC contribuindo para o entrosamento dos voluntários. Como você enxerga aí diante do voluntário desconectado? Então, Fátima, cai nessa questão até que eu falei aqui do livro. Como liderar ou fazer parte de uma delas. Eu penso que, enquanto cada um tem a sua responsabilidade intermissiva, cada um tem o seu para-dever intermissivo, né? Mas eu penso que o gestor que está conduzindo, está epicentrando aquela atividade, ele tem que estar cada vez mais investindo na sua qualificação. Né? Porque aí, a partir daí, não é só extrafísico, tem coisas que são com intrafísico, com técnicas, você pode, muitas vezes, que a gente sabe que até o professor Val tem um verbete que é alguma coisa sobre psicossoma, que a gente ainda é muito psicossomático, então muitas vezes uma técnica, um trabalho mais qualificado dos gestores, isso pode quebrar, pode não ser nem coisas de assédio, é simplesmente não está tentando, poxa, vou esperar, não vou responder agora, vamos usar uma técnica de unir o grupo, vamos usar, enfim, existem inúmeras, e esse livro fala de algumas técnicas dessa, que é bom porque é ligado a voluntariado, para que possa estar cada vez mais se qualificando. É dessa forma que eu penso, Fátima. Então, agradeço, agora com essa finalizada, agradecemos ao professor, esperamos os próximos verbetes, né? Vários, não é isso? Então, agradecemos aos tertulianos presentes, aos teletertulianos, aos paratertulianos, e até a próxima. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. Na tertúlia de hoje, nós tivemos 17 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 24 perguntas online. Agora passamos aos recados. O Rômulo Silva vai falar sobre acoplamentário. Em seguida, a Delmara sobre o curso de campo em conscienciometria. E eu voltarei para falar sobre a Semana da Holotecnologia. Obrigada. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar todos os tertulianos e teletertulianos para participarem do curso acoplamentário, que ocorrerá nesse fim de semana, entre os dias 26 a 28 de setembro. A temática dessa turma será liderança interassistencial. Os EPICONs são Ana Luísa Rezende, Alcir Alves e Rui Bueno. Mais informações podem ser obtidas na recepção do CAEC ou pelo telefone no CAEC. Obrigado. Boa tarde a todos. A Consus vem convidar você para um curso de campo inédito. É o curso Imersão em Conscienciometria, que vai acontecer no período de 7 a 9 de novembro, aqui em Foz do Iguaçu. Um dos objetivos desse curso é favorecer a compreensão das prioridades evolutivas pessoais. E os EPICONs do curso são Luiz Gonçalves, Moacir Gonçalves, Lilian Zolê e Everaldo Bergonzini. Você pode obter mais informações pelo telefone 45 2102 1460. E você pode também fazer as inscrições na loja virtual no site da Consus, que é www.consus.org.br. Ou você pode ir diretamente na sede da Consus, que fica no Discernimento, no horário de 14 às 20 horas diariamente. Esperamos você em nosso curso. Obrigada.
Bom, antes de anunciar a tertúlia de amanhã, eu gostaria de convidá-los para a Semana da Holotecnologia, que vai acontecer no mês de outubro. Então, teremos de 24 a 26 de outubro o curso Holotecnologia e Cosmovisiologia. Algumas conferências bem interessantes, só para destacar, a gente terá a Zéfiro e a Paralincologia, vamos falar de repositório da cultura parapsíquica e outros assuntos mais. Depois, na semana de 27 a 31, terão várias oficinas com temas relacionados ao trabalho da holoteca. E no dia 1 e 2 de novembro, o curso de qualificação de holotecários. Quem se inscrever para esses eventos terá direito a ganhar também, né, sem pagar mais nada adicional, um tratado Homo Sapiens Urbanizatus ou Homo Sapiens Pacíficos. E o preço, R$100. Então, estão todos convidados, só se informar na recepção do CAEC. Para quem está fora, o telefone 3525-2652-DDD 45. Ok? Bom, para amanhã, nós teremos o verbete com sim perfeccionista, a verbetógrafa Michele Raverrotti, a especialidade para patologia. Então, estão todos convidados, teletertulianos, também a assistirem e enviarem suas perguntas. Muito obrigada.